que diz, fala uma história muito conhecida de Jeremias. Jeremias era um homem muito usado por Deus, mas porém um homem muito perseguido. Porque Jeremias, ele falava a verdade. Ele falava aquilo que o Senhor colocava no coração dele. Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. E sabemos que a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que estão matando os profetas para que os profetas não entreguem aquilo que o Senhor manda. Mas nós, quando fazemos a vontade do Senhor, não fazemos o que queremos. Fazemos aquilo que Deus manda. Porque se fosse pela nossa vontade, nós entregaríamos só coisas boas. Mas não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E estamos vivendo em últimos dias, que o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Pessoas que fazem coisa que agrada ao Espírito Santo de Deus, e quando Deus usa alguém para corrigir, a pessoa não quer se corrigir, as pessoas não querem ouvir aquilo que o Senhor fala. Às vezes tem pessoas que dizem assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas quando o Senhor começa a usar pessoas para pessoas se consertar, para pessoas entrar da maneira que o Espírito Santo quer, a pessoa não quer. E começa a perseguir os profetas, aqueles que falam a verdade, aqueles que fazem não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Se você está aí na sua casa, se você está sendo perseguido, só dê glória a Deus. Porque a gente não faz o que queremos. Porque Deus, ele manda nós falar, temos que falar. Não temos que se calar. Porque às vezes, de todas as maneiras, o inimigo usa pessoas para nos calar nossa boca, calar nossa voz. Em palavra do Senhor diz que nós não lutamos contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então não vamos se calar, vamos falar aquilo que o Senhor manda. Porque muitos e muitos tempos eu me acovardei e fiquei guardando coisas que o Espírito Santo mandava entregar, e eu ficava com medo. Por medo de ser mal interpretado, mas a gente sabe que a gente passa por isso. Porque quem fala a verdade, profeta não tem amigo. Porque às vezes a gente está com muitas pessoas ao nosso redor e às vezes pensa que está do nosso lado e está do lado contrário. Prefere ficar do lado errado, prefere ficar da maneira errada, prefere dar valor para aquela pessoa que está de correção. Nós não devemos apontar nosso irmão, mas aquilo que o Senhor manda nós falar, nós temos que falar, doa que doer. Mas sim o Espírito Santo de Deus que nos usa. E a palavra do Senhor diz que atalaia é aquele que avisa quando a pessoa está para cair em ruína, para cair no buraco. Eu não vou lá e empurro a pessoa, porque o Espírito Santo, ele não empurra a pessoa. Ele manda a pessoa sair do buraco. Ele manda a pessoa se consertar. E ali tem muitas pessoas que começam a perseguição dentro da igreja. E o Senhor está falando nesta manhã. Ele vai fazer uma grande limpeza no meio do povo de Deus. Chega de ficar mentindo, chega de ficar profetizando de todas as maneiras, não estando com a vida diante do altar do Senhor. Tem pessoas por aí profetizando de todas as maneiras, mas estão de qualquer maneira. Não está fazendo a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que dom não salva. Só é um cumprimento da obra de Deus na nossa vida. Mas tem pessoas por aí se enganando, entregando recado de qualquer maneira, estando em pecado, não quer se corrigir, porque sabemos que todos nós temos defeito, temos que nos corrigir. Mas tem pecados que é fatal, que vem para a morte. Tem pecados que temos que abandonar. Não é só pedir perdão e continuar fazendo, não. Nós temos que se arrepender do nosso pecado. Nós temos que saber fazer uma reflexão aonde estamos errando. Infelizmente, no meio da igreja, o povo diz, ai, Deus vai te usar,
Deus vai te levantar. E quando Deus começa a levantar, alguém se levanta para nos derrubar. Induzida pelo inimigo, induzida por fofocas, por mentiras. E o que é certo vira errado e o que é errado vira certo. Porque vivemos em momentos que ninguém sabe quem mente e quem fala a verdade. Mas sabemos de alguma coisa, que Deus, Ele arranca a capa que tem de arrancar. Não fica para sempre escondido. Deus, os olhos de Deus é chama de fogo. Ele mostra aquilo que está em oculto, aquilo que ninguém vê, que está diante dos olhos do Senhor, Deus mostra. Tem pessoas usando o microfone de armas e o Senhor falou que vai arrancar dos púlpitos, atacando uns aos outros. Não temos que atacar. E quando Deus usa alguém para profetizar, eles acham que é um desabafo, eles acham que estão atacando. Não. A pessoa não sabe diferenciar da profecia para o desabafo. Porque temos que saber, temos que ter discernimento. E esses dias atuais nós temos que pedir sabedoria para o Senhor. De quem é e de quem não é. Porque temos que saber quem é e quem não é. Porque às vezes a gente se engana muito com as pessoas. Passa decepções. Às vezes a gente leva traições de uma pessoa que a gente menos imagina. Aquela pessoa que você tem um apreço. Porque não lutamos contra ela, mas sim contra os principados e potestades. Infelizmente a pessoa não vigia e começa a falar o que não deve. Começa a se levantar contra os profetas de Deus. Começa a tocar na unção do Espírito Santo que tem na nossa vida, não em nós, mas sim no Espírito Santo que usa nós. Então, que nesta manhã, você que está aí, tem pessoas que estão sem congregar, tem pessoas que estão recuadas por medo, tem pessoas que não estão entregando o recado do Senhor por medo, porque recados bons é muito bom entregar. Só que quando é que você entrega um recado, que é questão da pessoa se consertar, a pessoa não quer. E começa a perseguir os crentes. Começa a falar dos crentes, começa a tocar na unção do Espírito Santo que tem na vida do crente. Começa a falar que o irmão é muito santo, que a irmã é muito santa. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Jesus.